Beleza. André, TPC TPC Notícias tem Notícias. bastante coisa essa semana, cara. Se você puder acessar lá, Vamos, a que Maria Clara vai abrir a o gente TPC pra teve. gente? Lembrando que a primeira matéria. É que tem muita coisa mesmo. A primeira matéria que eu vou mencionar aqui é que agora, segunda-feira, vai ter a meia maratona em comemoração ao Dia do Trabalhador. Vai acontecer aqui a meia maratona de Cubatão. Então o pessoal vai correr. Um amigo já me mandou o trajeto, né? Não é para qualquer um, mas vai ter prêmios separados. Acho que 21, 5 km, 10 km. Acho que é 5, 10, 15 e quem fizer completar 21. Então vai ter premiação para todo mundo. Essa é uma das matérias e o pessoal que quiser participar, vou te dizer que infelizmente acho que o link não tem mais como você se inscrever, mas é uma festa bonita e eu espero que todos estejam lá. Começa a partir das 8 horas, então vamos acordar cedo e vamos para lá. A outra matéria, Márcio, eu queria te dar os parabéns pelo Panorama 2024, né, que o tema foi turismo, você trouxe aqui o secretário de turismo, o Fabrício Lopes, e também trouxe o vereador Guilherme do Salão, que debateram seus pontos de vista com relação ao turismo, o que falta, né? Tá bem bacana, gente. Eu recomendo que vocês assistir. É uma horinha e traz algumas coisas interessantes, Márcio, com relação às ações do governo para incentivar o turismo, que na fala do secretário eu percebi que está havendo uma falta de interesse também de outras entidades. Na verdade, fica um empurrando para o outro, né? Mas, por exemplo, eu coloquei isso na matéria como resumo, que os comerciantes locais não têm o hábito de se adaptar às plataformas, como TripAdvisor, aquele Airbnb, né? Tem um outro também. Bom, um outro não, tem vários. E parece que os comerciantes aqui da cidade ainda têm essa resistência. Mas aí não é só os comerciantes, né? A entidade que representa os comerciantes deveria fazer um incentivo, de repente criar um conteúdo, gravar um vídeo, um conteúdo, levar para cada comerciante, para tentar resgatar. Porque tem muito comerciante que não é mais associado porque não se sente representado. E essa é a verdade. Mas esse programa está muito bom, tá? Te dar os parabéns pelo formato. A gente tem contribuído, né, com participação do TPC e que venham mais e mais discussões da cidade. Segunda-feira nós tem panorama ao vivo na próxima segunda. Tem agora? Quinzenal, próxima segunda tem o panorama ao vivo. E claro, a formatação é aqui para que haja um debate de alta qualidade. Exato. Sem interrupções, uma coisa bem... Sem tendenciosismo, direcionamento. É o tema, você traz duas pessoas que queiram debater. Isso é muito legal, viu? Muito legal mesmo. Segue direto. E a outra coisa lá, Márcio, eu tô falando que tem bastante coisa ali. Tem bastante coisa do TPC. A outra matéria que eu queria reforçar. Bom, Melissa Passarelli, que foi convocada para a Seleção Brasileira de Patinação. Legal. É uma cubatense. Legal. Vai concorrer dia 20 e 23 de maio. Neta do ex-prefeito Oswaldo Passarelli. E ali no cantinho esquerdo, a terceira audiência do plano diretor vai ocorrer dia 6 de maio. Gente, olha, é importante ir porque o plano diretor ele muda muita coisa. Tá atualizando, que é desde 98 que o nosso está defasado e ninguém, né, não se preocupa. Eu até entendo que é um tema muito complexo, então nesse dia eles vão transmitir ao vivo pelo YouTube, né? Vai ser lá no auditório da CEMED, né? Vai ser lá na CEMED, sábado, 10 da manhã, todo mundo vai participar. Eu acho que é bacana o pessoal ir, diversos segmentos que foram a última audiência foi no dia do jogo da Copa. Sim, depois do jogo do Brasil, né? O pessoal ficou muito possesso, mas muito, Márcio. Nossa, eu conversei com advogado, corretor, construtor, mas os caras estavam muito possessos, porque primeiro a informação não chegou que haveria a reunião. Quando chegou, e eles acharam estranho, mas no mesmo dia do jogo do Brasil, e se o jogo tivesse ido para prorrogação, né? Não que uma coisa tenha a ver com a outra, tá, Márcio? Não, mas você precisa de público, você vai querer competir com o jogo da Copa? É uma audiência pública, né? Então você tem que estar ligado nisso. E outra coisa que o pessoal reclamou, o evento foi na Federal. Então lá eles colocaram, acho que foram 2 salas. Em uma sala estava o expositor, né? Acho que o secretário de planejamento da cidade e mais algumas pessoas. Uma representante da empresa que está prestando consultoria na elaboração do texto de lei. E na outra sala, como tinha muita gente, fizeram uma outra sala apenas com telão.
Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Essa foi uma das reclamações. Mas a outra reclamação, cara, que eu ouvi, que eu achei assim, que é básico do básico, foi que o pessoal entrou na Federal e lá não tinha ninguém informando qual era a sala. Então você imagina, você chega num local que você nunca entrou, faz uma pergunta de repente... caminhada para chegar lá no centro. De repente você pergunta para a pessoa que trabalha na instituição, que não sabe da programação, porque a função dele é controle de acesso. Pergunta para ele, onde é que está acontecendo a audiência pública? Olha, não sei, né, e tal. Então muita gente ficou possesso, falou que viram gente passando para lá e para cá, entrava no banheiro, entrava numa sala, sabe aquela coisa de desencontro? Para ter uma ideia, e não tinha uma ideia de onde seria. Onde seria e chegaram já na audiência, no meio da audiência, a coisa acontecendo, então. As perguntas que foram abertas parece que não foram respondidas. Também eu acho errado, por exemplo, claro, existem grupos que são mais interessados e acabam se exaltando porque vão lá defender seus interesses. E é uma audiência para se ouvir. Exatamente. E o que eu critico, Márcio, é que tem gente que vai lá para fazer política. Você, político, deveria tomar vergonha na cara, tá? Você ir lá dentro de uma audiência tão importante e vir falar e que não sei o que. Meu, quem tem que discutir é a população. As categorias: corretor, construtor, caminhoneiro, morador, tá? Ciclista, pedestre, comerciante, as entidades de classe como a Associação Comercial e Industrial, taxistas, a OAB, pessoal da mobilidade, são eles que têm que discutir. Tem um amigo que a gente conversa sempre, o Walter, se estiver assistindo, um abraço para ele. Ele ficou muito possesso também porque ele fez algumas contribuições com relação a Porto Marítimo, né? A área industrial marítima. A retroportuária que bateu. Isso, que é um assunto que não é qualquer um que domina, né? Sim, é um assunto um pouquinho sim. mais... e Cubatão a gente tem uma certa dificuldade porque nós não temos porto público, aqui os portos são privados. Privado, embora temos área pública retroportuária. É por isso que eu digo que é complicado, né? É muito complicado. E ele fez ele mandou sugestões antes para reunião que o pessoal, teve gente que mandou porque eles anunciaram que era para enviar sugestões para que eles pudessem discutir na audiência ou de repente, quem sabe, né, levar em consideração e colocar no texto da lei, mas o que foi dito é que chegou lá, o pessoal nem leu, nem respondeu. Eu tenho uma relação... Não deu satisfações. Nenhuma satisfação. Eu tenho uma relação de reivindicações da área de construção civil. Os amigos mandaram para mim. É extenso, tá? São itens que só quem é da área consegue divagar sobre o assunto. Então são algumas recomendações, por exemplo, concessão de alvará, a fiscalização, de repente uma permissão para que você possa construir prédio sem garagem, né? Porque se for um prédio de... Aí que está. Então, onde é que vira a garagem? À frente da casa da outra pessoa? Então, mas é o que eu tô te falando. Então, negócio, né? Então, mas eu digo assim... Eu vou melhorar para você, vou piorar para o outro. O impacto da tua construção vai... Aí entra o WAVE, estudo de impacto de vizinhança. Perfeito. Porque se o cara quiser fazer uma construção de um complexo comercial, de repente, né? Ele tem que entender que ele vai causar impacto de vizinhança, né? Vai gerar desenvolvimento, mas ele tem que entender que esse impacto precisa ser estudado, ser previsto, né? E ele vai ter que ser compensado. Então, assim, eu vou construir, eu tenho uma área maior, eu não vou construir garagem. Tudo bem, e os carros vão ficar onde? Não, mas... vão ficar onde? Na frente essa é uma casa discussão de outras pessoas, em frente à garagem de outras pessoas? Exatamente. Então, na verdade, você quer construir o seu imóvel, você quer ganhar a área de construção e quer que se faça uma valorização por parte que não ser obrigado a construir garagem. Mas você vai ter que fazer o recuo. A garagem era utilizada na área. O recuo para... Não, Márcio, mas aí você está falando sobre o ponto de vista residencial. Eu também não concordo com uma construção de um prédio residencial sem garagem. Porque hoje não, há mais de 20 anos, a garagem é o que valoriza o imóvel quando você compra um prédio em condomínio, viu? Sim, se você não tiver garagem, acho que aquela garagem comunitária que o cara do terceiro tem que descer 6 horas da manhã para tirar o carro da frente do outro, o primeiro que estacionou lá atrás. Eu já fui síndico de prédio e posso te falar que em todas as reuniões a garagem do prédio era tema. Unânime, né? É tema. Era tema.
E às vezes são aquelas discussões tipo, o cara chegou, eu vou subir e descer rapidinho. Ele não entende que tem uma outra pessoa que pode precisar de uma emergência, então coloca o carro na vaga. Tem prédio que não tem vaga, são vagas coletivas por ordem de chegada. Você não tem uma vaga, você tem um espaço disponível para colocar o teu carro por ordem de chegada. Então tudo isso é regulamentado. Antigamente a legislação permitia você construir prédios de apartamentos onde a quantidade de vagas de garagem não precisava ser efetivamente compatível com o número de unidades residenciais ou comerciais, ou seja o que for. Houve a mudança na lei e disse, se você constrói um prédio de apartamentos com 10 unidades, você tem que ter espaço para 10 vagas. Se são travadas ou não interessa, tem que caber 10 carros. Então eles fazem uma conta matemática, não só também terreno, né? Porque tem as colunas do prédio, então é feito um cálculo, o engenheiro sabe fazer isso. Mas na questão de um prédio comercial, a gente pode citar aqui um dos mais recentes construídos, é o Lopes, ali, que é um prédio comercial de esquina. Que tem vagas, inclusive, por causa do hotel. Que tem vaga, porque lá também tem um hotel, mas aquilo você gera desenvolvimento, porque ele abriu várias portinhas, né? Sim, vários comércios estão ali. Uma galeria. A própria Galeria Angelina, a própria Galeria Piaçaguera, que não parece, mas o prédio todo é ocupado. Você tem clínicas e mais clínicas. E não tem estacionamento. O pessoal estaciona aleatoriamente, sem problema. Bolsões de não sei como é que eles fazem para estacionar, mas eles estacionam. Estacionam por ali. O prédio não tem. E também tem uma galeria... A Galeria Angelina também não tem estacionamento. A galeria tem estacionamento. A própria Galeria Wagner Tenório também não tem estacionamento. A própria galeria. Só é uma reserva de estacionamento para carga e descarga. Você vindo na Miguel Couto mesmo, antes de chegar no posto, ali tem uma mini galeria também. Antigamente até tinha uma loja do Corinthians, não sei se está lá ainda. Sim, onde é que era? Não está mais não. Perfeito. Ali também ele fez um espaço como se fosse para boxes, né? Sim. Que também, então, essas construções, que elas precisam ser bem regulamentadas, eu sei que quando eles fizeram, eles tiveram muita dificuldade para poder aprovar na prefeitura, porque não é um tipo de construção comum na cidade, né? Diferente de Praia Grande, Santos, São Vicente, Ibiriri e Bororó, né? Então, são coisas que precisam ser discutidas ponto a ponto, entendeu? Plano diretor para isso. Exatamente. Você pega o plano diretor, mobilidade urbana, tem que consultar as entidades que fazem mobilidade. CMT tem que participar, não tem como ela ficar de fora. Utilização do uso e ocupação do solo, que também tem uma outra lei, que não é o plano diretor, tem a lei de uso e ocupação do solo, que tem que estar também em consonância com o Código de Obras. Zoneamento, tem toda uma situação que envolve. O plano diretor faz isso, ele determina onde pode ser comércio, onde não pode, tem umas zonas mistas, né, de exploração industrial, o tipo de produto. Então, tudo isso precisa ser discutido de forma ampla. Eu entendo, Márcio, que assim... não é um assunto para qualquer pessoa debater, porque é bem complexo mesmo. Mas as entidades de classe, né, elas deveriam ser, de repente, sei lá, pega um trecho do plano diretor que tem a ver com engenharia e manda para o CREA. Deixa eu só fazer um adendo aqui, André, 10h59, só fazer um adendo. O que acontece dentro de uma audiência pública? As pessoas muitas vezes não têm o conhecimento técnico, perfeito. Só que quando a administração não atende ao munícipe como desejado, cria uma animosidade, cria uma necessidade de falar. E a audiência pública, muitas vezes ela deixa de seguir o seu rito ou perde um pouco o norte da audiência porque as pessoas utilizam como um desabafo. Desabafo, porque, na verdade, eles estão descontentes com a administração pública e vão desabafar. E nesse desabafo, sim, se alteram, saem do contexto, falam de outros assuntos que não são pertinentes. Por quê? Porque não há um canal que se ouça a população. Não há um lugar onde o sujeito pode chegar e falar o que ele quer e desabafar o sentimento de frustração contra ser munícipe. Essa é a situação. Por isso as audiências públicas têm toda essa dificuldade. Porque é aquele momento, aquela oportunidade onde as pessoas vão extravasar, vão abrir o seu coração e desabafar. E esse é o problema, você acaba tendo uma audiência improdutiva. Por quê? Porque, na verdade, é reflexo da administração pública que não tem um canal de comunicação com a população e acaba que a população
quer ser ouvida, quer falar. Naquele momento, o direito é dela, a audiência Márcio, pública é para isso. O isso. rito não diz nada a respeito. Você pode chegar e falar o que você quiser, que é audiência pública. Então, eu não, É lógico, sinceramente, você responde pelo que você fala. não sei bem como é que eles estão procedendo a isso, mas eles deveriam pegar, como eu te falei, uma ideia. Pega o plano diretor e precisa enviar para as entidades de classe que nós conhecemos. Cresce, CREA, Seu Comercial, a UAB, Conselho Tutelar. E para que esses órgãos se multipliquem. Ó, se você manda para uma OAB, por exemplo, a OAB deve ter aproximadamente 600 profissionais na cidade atuando. Pô, já dispara para 600 advogados. Vai ler ou não interessa. Ah, não fiquei sabendo não, mas eu mandei para a entidade de classe e ela mandou para você. Se você quisesse fazer alguma objeção, alguma anotação. As escolas colocam lá, mandam os bilhetes dos pais, audiência pública. Também, tudo isso é forma de comunicação. Também, é uma forma de divulgação. Mas a gente vê que parece que não há o interesse, né? Nós abrimos aqui uma vez uma audiência pública online e o número de pessoas era pouquíssimo, baixíssimo. Exato. Então, é assim. E, Márcio, se você vai lá, que nem eles falam, vamos apresentar a audiência pública. Poxa, é um texto tão cansativo. Eu acho que tem quase 200 artigos, sabe? Então você precisa fracionar isso. Se você tem um conteúdo tão grande assim para ser discutido, você tem que fracionar e colocar tal dia, vamos determinar tal coisa, tal dia, tal coisa. E uma audiência pública só não dá. Não dá, pô. Ah, mas tecnicamente eu posso fazer? Pode, mas... Não, mas você vai sentar e vai falar sobre 200 artigos? Não dá, Márcio. Não tem como. Como é que você faz isso? Como é que dá. você vai fazer? Eu vou fazer um elogio aqui a um amigo da prefeitura, que é o Maia, que quando teve a audiência sobre o Código de Obras e Posturas, Código de Posturas do município, a gente até falou lá sobre a questão da perturbação de sossego, feiras livres, ambulante, banca de jornal. Ele fez uma apresentação muito bacana, muito sucinta, né, destacando os principais pontos. E esses principais pontos ele conseguiu abarcar praticamente tudo que tem na legislação com referência à parte financeira tributária, sabe? Esse Maia, tipo de coisa. Um servidor que merece... Não, é um cara assim, olha, bicho. Um empenho e a clareza com que trata a coisa. Ele se dedica, ele é muito... E também teve uma apresentação do secretário do Meio Ambiente, o Alan Clemente, e o superintendente... o superintendente da CMT, o Jefferson. Eu estive nessa audiência. Você teve? E eles também mencionaram. Ela foi até fracionada em 2 momentos, né? Tipo, porque é muito grande os temas. E eu acho que esse tipo de coisa precisa ser bem difundido. Porque amanhã você vai receber uma notificação por uma calçada quebrada e vai falar, eu não sabia. Pô, mas votaram. Ou pior, você vai no teu vereador e o vereador fala que não sabe, aí vai fazer um fuzuê lá, né? Ele fala, pô, mas espera aí, você votou, que nem a taxa do lixo, você votou. Você votou e esqueceu, foi? 11 horas mais 4 minutos, estamos chegando ao finalzinho dos bate-papos. Hoje o Márcio me pegou para Hoje foi realmente pedreira, muita coisa aqui, e tem muita coisa que não entrou, ainda ficou fora da pauta aqui. Não, os assuntos, a gente faz de tudo para tentar diminuir, sabe, empacotar bonitinho para as pessoas ouvirem, de repente despertar o interesse. Mas eles são muito longos, né? Você pegou hoje 6 ou 7 matérias, são todas interligadas, né? Tem toda uma proximidade aí. E as 6 matérias, cada uma dessas matérias gera umas 10, 15 discussão cada uma. Se você chamar para reunião, para falar, nossa... Vai longe. São muitos assuntos. Então, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando contigo sobre temas tão amplos. A gente gosta de discutir a cidade, é um bordão que eu uso, né? Vamos discutir a cidade, mas a gente também gosta de discutir o estado e o país, porque o que eles fazem lá reflete aqui. Então, obrigado, Márcio, mais uma vez. Agradecer a Maria Clara, que está sempre no nosso background aqui, nos ajudando. A você que está em casa, peço que acesse o portal TPC Notícias. TPC Notícias. Tá? Digita aí tpcnoticias.com, lá a gente está sempre atualizando. A gente foca na cidade
Porque esse é o foco, é a cidade e alguma coisa que acontece na região que atinge a cidade, a gente está sempre atualizando, matéria completa, com fonte, com imagem, vídeo, a gente faz tudo linkadinho, né? O caso lá do La Fraterno, por exemplo, que a gente acompanhou desde o começo e agora teve um término. Se você entrar lá, você vai entender toda a história, tudo bem, muito bem estruturado, e a gente se sente muito feliz em poder oferecer esse tipo de material. E toda quinta-feira a gente está aqui dando o próprio comentário. Eu já falei isso em alguns lugares, fala assim, poxa André, mas eu vejo nas tuas matérias no portal, você meio que, você não dá a tua opinião, eu queria saber a tua opinião. Eu falei, não, a minha opinião você vai saber pessoalmente ou através de um programa. Ao vivo, nas quintas-feiras, exatamente, ou acessando depois os pods. Aí você acessa aqui o virtual, você vai ver a gente discutindo o assunto, aí eu posso colocar a minha opinião. Lá no portal não, o portal eu me preocupo com o fato. Perfeito. Eu tomo muito cuidado com isso. Tudo bem que quando você escreve da sua forma. Então acaba colocando o teu ponto de vista sobre a coisa. Mas a gente sempre põe a fonte e permite que, né? Quem vai pegar a informação e decidir como interpretá-la é o leitor, né? E estando ali tudo esclarecido. Eu vejo pelo feedback, Márcio, que as pessoas dão muito retorno, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, o próprio portal mesmo tem comentários lá. E eu vejo que as pessoas acabam trazendo informações e dão as opiniões. Fala, poxa, eu não sabia disso. Mas você sabia? Essa matéria aí não está completa, está faltando tal coisa. Aí eu vou lá, realmente, a gente faz uma nova e vamos acompanhando. Então, você está em casa, acessa aí tpcnoticias.com